Fala, gurizada medonha! Estamos de volta aqui para mais um Racings Life Entrevista e hoje aqui a presença ilustre dessa pessoa queridíssima, simpaticíssima, lindíssima e sei lá o que maisíssima, primeira mulher a competir na Stock Car Brasil. Eu tô nervoso aqui, gente, eu tô suando aqui, olha só. Eu acredito que eu também. Eu acredito que também eu tô nervosa, porque assim, estar com você é um privilégio e estar podendo conversar com essa galera toda que você transmite, esse programa tão legal, essa live tão gostosa, é um privilégio, mesmo sendo a primeira piloto brasileira da Stock Car. Mas é uma honra sempre. Bom, vamos começar então. Começa contando pra gente de onde tu veio. Bom, eu nasci em Águas Brasileiras, mas a minha mãe estava grávida de mim da Itália para cá. Então eu tenho uma dupla cidadania. E no começo eu vim morar na Moca, bem no coração da Moca. Aqui, pessoal, nós estamos gravando agora esse vídeo. Com o passar dos anos, o meu pai foi sendo transferido de lugares e a gente foi parar em Sertãozinho, depois de Ribeirão Preto. Uhum. E eu aprendi a andar de kart lá. Porque, assim, na cabeça do meu pai, ele teve 5 meninas para depois ter meninos. E eu aqui queria que meu pai gostasse de mim como fosse uma parceira dele, de tudo. Então, tudo que ele fazia eu estava atrás. Meu pai era apaixonado por carros antigos, né, clássicos. Então, Belé, Cinca Chambora, Aero Willys, Galaxy Landau, Impala, Rabo de Peixe. E cada coisa que meu pai fazia, eu ia atrás. Então, para mim me aproximar do meu pai, no meio de 5 meninas, porque depois nasceram 3 homens, eu fazia de tudo para estar perto dele, né? Então, eu era apaixonada por carros, eu também era. Ele era apaixonado por orquídeas, eu aprendi também. Por aquário, também. Então, eu fui uma totalmente fora do regulamento dos padrões italianos, que lugar de mulher era ser dona de casa, no máximo ser professora. Eu fui totalmente à parte disso. Então, eu fui assim, a asa negra da família, que foi andar de kart, que subia em cima do cavalo. Meu pai queria morrer. Então, assim, eu me colocava numa situação que meu pai me notasse que eu era capaz de fazer tudo aquilo que um menino podia fazer, mas sendo uma menina, que gostava de babadinhos, de lacinhos e tudo mais. Então foi assim que surgiu essa tua paixão pelos carros ou qualquer esporte a motor, foi assim, né? Foi por causa do meu pai. Então, como é que tu começou a correr? Assim, como é que agora eu vou ser corredora? Como é que foi isso aí? O que aconteceu? Nós passamos um tempo em Sertãozinho e na minha adolescência a gente mudou para São Paulo. Nesse período, eu tinha uns 17 para 18 anos e eu fui ser, na época não era modelo que falava, né? Demonstradora das roupas da Gladson. Era modelo de hoje, mas que você tinha uma passarela dentro da fábrica e as empresas Mesbla, Mapping, Sears, iam lá os seus compradores e falavam, olha, eu quero tanto daquela roupa que ela desfilou, tanto da outra, tanto da outra. E a Gladson eram em 2 irmãos e eles começaram a patrocinar uma categoria chamada Fuscas. Eu não lembro se era 3.100, que andava assim, o Raul, o Alberto que faleceu há 2 anos atrás, o Orlando Belmonte, e uma categoria de gente, assim. E a gente, todas as vezes, eles davam ingresso, porque naquela época, a Shell, os postos Shell davam ingressos para as pessoas assistirem. Então, a fábrica dava para todos os funcionários para a gente assistir, né? E eu comecei a gostar de carro, de corrida, aí eu tinha 20 anos, surgiu um anúncio no Estadão
precisando de cronometrista. E como eu estava dentro da fábrica e eles cronometravam assim, o zíper quantos segundos, para fechar a perna outros segundos, para colocar a taxinha quantos segundos, eu comecei a ajudar quando eu estava lá, a cronometrar o tempo das costureiras. Aí eu me inscrevi. Era para uma equipe do Fausto Rezende, de uma cidade de Araxá. E ele me aceitou como cronometrista da equipe, que era uma equipe de Opalas, que era abaixo da Stock Car, que corriam os Opalas de todos os jeitos, de todas as maneiras, sem spoiler, sem aerofólio. E eu comecei a ir para o autódromo. Daquele momento que eu comecei a estar dentro do box, a participar, de estar junto com os mecânicos, os preparadores, que era muito raiz, né? Naquela época. Você levava assim, o carro bateu, liga para mais perto, pega a frente do carro, tem a solda, tudo dentro do autódromo. O pessoal varava à noite, levava violão, era uma época muito gostosa. Eu lembro que os rapazes usavam uns shortinhos agarradinhos, que nem aquele jogador que apareceu fazendo propaganda de cueca, sabe? Na época era muito engraçado. Quando eu vejo as fotos hoje, é cômico, hilário, assim. Boca de sino, muito legal a época. E aí, eu fiz o primeiro ano como cronometrista, aí eu fui procurar o meu professor, chamado Espírito Marazzi. Ele que ministrava todas as aulas, e as aulas não são como as de hoje. As aulas eram práticas. Você tinha aula teórica na escola, que era na Lapa, e aí você ia para Interlagos, com o teu carro, ou carro de rua, ou com o carro da escolinha. Então, assim, quando eu fui falar com o meu professor, ele me pegou no braço, assim, segurou e falou assim: você tem certeza que é isso que você quer? Olhei bem para ele, assim, um italianão. Ele era uma pessoa que fazia teste para as empresas, para os fabricantes. E ele morreu testando um caminhão. E ele fazia rally de regularidade com um Chevette para a GM. Chevetão, hein? Cara, e eu aprendi nesse Chevette. O filho dele é meu amigo, assim, muito amigo. Ele escreve para a Editora Abril. E todas as vezes que a gente se encontra, eu tinha maior ciúmes de você. Meu pai emprestava o Chevette para você e não emprestava para mim. É muito engraçado. Então, assim, olha, vai acontecer isso, você vai sofrer preconceito. Você está sendo a primeira numa categoria que é elite do automobilismo brasileiro. Você está disposta a passar por tudo isso? Falei, tô. Aí ele e a esposa dele, eu lembro como se fosse hoje. Olha, então você vai fazer parte da nossa família. E as aulas teóricas eram na casa dele, na Lapa, no Alto da Lapa. Então toda semana eu estava lá. Quando ele me apresentou a primeira vez, que eu entrei na sala, que só tinha meninos, eu suava, eu tremia, meu coração só voltava a sair pela boca. E eu pensei assim, com meus botões, e agora? O que eu estou fazendo aqui? Né? E ficou aquele zum, 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 aqueles comentários. Aí o professor, a aula vai começar. Encerrou os comentários. Aí ele foi falando tudo a respeito do carro, como se comportar, sobre as bandeiras, tudo. Aí depois para a aula prática, né? As primeiras aulas práticas, ele ia do seu lado. Aí da quarta aula para frente, era você. Quando eu sentei no carro sozinha, eu falei, agora, Regina, ninguém me segura. Ninguém me segura mais. Quando eu fiz o teste, porque você recebe uma carteirinha de pilotos e novatos, e na época não tinha novatos. Era ou graduado A ou graduado B. Então, conforme o teu tempo de classificação, você ganhava carteirinha.
E eu saí como graduada A pelo tempo que eu fiz de pista. Porque você tinha que fazer, eu não lembro na época se era 10 segundos ou 15 segundos abaixo do pole position. Quando eu montei meu carro e coloquei ele dentro de Interlagos, assim, se não fosse o professor Expedito Maraz, eu não teria largado. Nunca teve uma repescagem na Stock Car. Na minha primeira prova teve. Porque assim, eu lembro como se fosse hoje, que eles escalaram os 5 últimos tempos para fazer uma repescagem para 2 vagas. Quando eu consegui fazer o tempo, o autódromo veio abaixo. Todos os bandeirinhas, todo mundo gritava. Era muita coisa para uma garota de 22 anos que estava na elite do automobilismo brasileiro. Foi assim, foi fechar com aquela etapa, foi fechar com chave de ouro. Aí começou a briga por uma coisa que era largar. No estado de São Paulo, na época, foi posto uma matéria na página de esportes que lugar de mulher era pilotando fogão. Isso que eu ia te perguntar. Teve muito preconceito de todos os lados? Como é que foi isso aí? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Na época, a Chevrolet, ela detinha o nome da Stock Car, né? Ela que patrocinava peças, monobloco, o combustível. Ela tinha uma ajuda primordial para a categoria existir naquela época, tá? Então, eu tive a ajuda da Vigorito, que ela que fazia a manutenção do carro. Se eu precisasse de alguma peça, a Chevrolet mandava para a Vigorito e a Vigorito me entregava. Aí tinha a Bendix, tinha Freios Vargas, todo mundo tinha o nome no carro e era um contrato que se tinha com essas empresas. Nakata, amortecedores, eles desenvolviam os amortecedores e passavam para os pilotos e a gente ia buscar. Ponto. Então a Chevrolet era uma empresa que ela bancou por muito tempo a Stock Car. Ela detinha a televisão da Bandeirantes, que era a Bandeirantes que passava a corrida do começo ao fim. Não é hoje que é a Flashes, né? Então assim, a Chevrolet era uma empresa e continua sendo uma empresa de muita força no mercado brasileiro e internacional, ainda mais com essa categoria, que eram 65 pilotos, 65 carros, e até a curva do café, o grid. Então, assim, era corrida emocionante do começo ao fim, sabe? Não é 20 carros, nem 30. E o autódromo era de uma extensão o dobro do que é hoje. Então, assim, foi muito emocionante. E no dia que foi feito o treino de classificação, eu sei que houve um comunicado que eu não iria largar. E aí o professor Expedito Maraz já tinha se preparado para isso e entrou com mandato de segurança. E aí nesse mandato dizia que se eu não largasse, que eu era federada, que eu tinha pago a inscrição e que eu tinha feito a minha carteirinha na federação, ninguém largava. Que absurdo. E aí foi que eu fiz a minha primeira prova da Stock Car. Eu não sei se era preconceito, mas que eu acho que os anos 80 foi um divisor de águas para o automobilismo, para que as mulheres tomassem a rédea do que elas quisessem na vida delas, apesar que demorou muito para isso, que o lugar de mulher é em qualquer lugar, porque se eu tenho 2 braços, 2 pernas e um cérebro, eu posso sentar atrás de um volante
Tem um lugar onde tu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Mas naquela época, foi um divisor de águas de uma garota que ninguém sabia, todo mundo sabia que era uma modelo da época, que não era assim, que a nomenclatura, que caiu de paraquedas em Interlagos. Todo mundo sabia que eu estava lá porque eu era uma pessoa graduada, tinha pago por aquilo e deveria estar, e não porque eu era uma carinha bonita ou porque eu queria sei lá o quê, entendeu? Mas foi um divisor de águas. Agora, tem pessoas que me marcaram profundamente, que me ajudaram. Uma delas foi o Ingo Hoffmann, Hugo Guedini, sabe? Umas pessoas assim que te marcaram de uma maneira assim, que fala assim, não, valeu a pena estar lá, sabe? Eu estou sendo respeitada por alguém. Alguém está me vendo fora essa mídia marrom. E eu fui só reconhecida no ano de 2006 como a primeira piloto brasileira, porque foram falar que eu não era a primeira piloto brasileira. E aí uma rede de televisão veio a público e se ressarciu e falou, e divulgou que eu fui a primeira da história da Stock Car, a primeira piloto brasileira. Então, assim, não fui eu que falei, eu sou a primeira, não. As revistas da época, Quatro Rodas, a Isto É, a Veja, e todos os programas de televisão divulgaram isso, mas que eu fui reconhecida pela mídia global foi em 2006, se não me engano. Justiça foi feita, né? Demorou, mas é aquilo Demorou, que é o que eu acho engraçado, né? Eu sou uma pessoa assim muito comedida em todas as minhas colocações. Eu separo o ser humano do piloto, a nomenclatura das empresas que coordena da categoria ser piloto. Eu sempre separei isso na minha vida, isso na minha vida particular, na minha vida profissional. Mas ser reconhecida e tirar uma foto com todos os pilotos daquela época, como a única, foi assim, cara, eu não tenho o que dizer. Então, isso ninguém vai tirar de mim. E pode dizer o que for, que eu fui uma péssima piloto, que eu não dava, qualquer coisa, mas, cara, só de pôr a bunda dentro de uma Opala, isso... Pode ter certeza que isso tá pra história e ninguém te tira esse título de primeira mulher, pode ter certeza. Mas hoje, eu acho assim, que hoje eu só tenho a 46 por um cara que falou pra mim, olha, eu conheço a sua história e traz o seu carro que eu vou fazer, que é o Fábio Franzoni. Cara, pensa num cara que é muito, muito, muito bom no que faz, como preparador, como estudioso, como professor. E o filho dele foi campeão da Mazda nos Estados Unidos, o Vitor Franzoni. Então, assim, são 3 integrantes. A esposa dele, que é a ajudante dele número 1, o filho dele que mora nos Estados Unidos, que hoje está casado, que é o Vitor Franzoni, e ele. E na época, meu carro ficou 6 meses debaixo de chuva, que uma pessoa falou que ia fazer e não fez, e deixou apodrecendo. Então, quando eu tinha desistido de montar esse carro, a 46, ele falou para mim, olha, eu não vou te cobrar nada, só consegue as peças. Ele fez do começo ao fim, ele que fez o layout, ele que pintou, ele que preparou o carro. Quando esse carro roncou pela primeira vez, eu sentei dentro do carro e chorei, porque não tinha nada para dizer, sabe, de uma pessoa que você não conhecia. Eu só conheci o Fábio Franzoni porque a gente estava lançando a categoria Woodstock. E foi uma coisa assim, sem explicação.
de uma pessoa que não te conhece, que conhece a sua história através de revista, de jornal e de TV, e que fala, olha, traz o seu carro. Porque eu só tinha dinheiro para comprar o carro. Eu desmontei o carro na casa da minha mãe, dentro da garagem. E aí a minha mãe queria morrer, porque ela não gosta de nada de automobilismo, não é fã de carro, a gente que faz a manutenção do carro dela, porque ela nunca foi acostumada com isso, né? E meu pai sempre que fazia tudo. Então, a gente que vai, que leva para trocar óleo, a gente que vai, que leva para manutenção. E o carro dela só usa de casa para a igreja e da igreja para casa. Sem comentários, assim, de todas as pessoas, que cada uma delas tem um adesivinho no meu carro, desses 7 anos para cá. Eu não tirei nenhuma delas, porque todas que ajudaram, independente se não ajuda mais, mas o nome delas está lá. Porque na formação desse carro tem um pouquinho de cada um. Na Old Stock ele só fez 2 provas, e aí eu resolvi não andar mais na Old Stock, por causa dos custos. E fui convidada para andar na Liga. A Liga é uma liga desportiva de automobilismo, que ela é feita para pilotos e para os pilotos. A categoria ela abrange todas as categorias que correm nela, mas o custo é muito mais baixo quando uma cobra, eu estou falando exatidão de números, tá? É só para uma cobra 2.000 e a outra cobra R$1.000, tá? E você tem a sexta, sábado e domingo, a mesma coisa que tem uma, seja ela a nomenclatura que for, o organizador que for, e a outra. Então, eu fui convidada pelo seu Ernesto, o presidente, e aí eu fiz uma prova na Liga. Depois eu descobri que eu não estava bem, né, que eu precisava me tratar, e ele falou, não importa. Quando você tiver condições, você vai ser sempre a madrinha de toda a categoria. Então, quando eu estou bem, eu consigo dar quantas voltas eu tiver que meu fôlego aguentar e que meu organismo aguenta. Quando não, eu sou a madrinha da categoria da liga, não de uma liga só. Assim, olha, o meu Opala, a configuração dele é todinha feita na época da Old Stock. Mas esse Opala, ele pode correr na 4.100, ele pode correr nos clássicos. Então, esse Opala, ele cabe em inúmeras categorias. Então, eu sou madrinha dessas categorias que respeitam, assim, o nome do automobilismo, sem dizer assim, olha, meu carro é um Passat. Não, o seu carro é um carro de corrida. Seja ele um Passat, um Gol, um Fusca, entende? Então, o que eu sempre respeitei e vou respeitar é o esporte motor. E se ele não tiver rodinha, aí tudo bem. Mas quando ele tem rodinha, pode ser até de carrinho de rolemã. Falando em Opala, vamos tocar aí o videozinho aí, vamos conhecer um pouquinho do carro da Regina. Toca o VT aí.
Bom, Regina, vamos mudar um pouquinho de assunto. Conta pra gente quais as categorias, assim, de um modo geral, mundial, assim, que tu mais acha legal, que tu mais te diverte, assim, assistindo, as que tu curte mais. Bom, eu gosto muito de todas as categorias a nível mundial, mas uma que eu sou apaixonada e que eu sigo até hoje, sim, é a Fórmula 1. E eu sou fã do Lewis Hamilton, independente do que ele faça, pela pessoa que ele é, e pelo fator dele só representar um pouquinho do Ayrton Senna, sabe? Dele levar a bandeira do Brasil, seja onde que ele for, no capacete, que até hoje quem faz o capacete dele é o Cid Mosca, é o mesmo que fazia o Ayrton Senna, e o mesmo que fez o meu capacete, o meu primeiro capacete. Pô, aquela cena dele levantando a bandeira do Brasil, Aquilo foi assim. aquilo lá foi bacana, assim, foi legal de ver. Então, assim, é o respeito que ele tem por uma história, por uma trajetória. Tem muitas pessoas que falam que o Ayrton Senna não é aquilo todo. Para mim, o Ayrton Senna, eu conheço, sim, do kart, por causa do professor e do preparador do Che, né? Então, assim, o espanhol, ele era muito... Espanhol não, português, eu acho. Ele era muito gente boa. Você ia na oficina dele, que é perto de Interlagos, que ele preparava os karts, era uma aula de vida, de experiência. Então eu conheço desde lá. E eu sempre achei, apesar dele ser tímido e contido nas colocações dele, sempre achei ele muito arrojado, sabe? E não tinha obstáculos. Ele não era muito de falar sobre o que acontecia atrás dos bastidores, mas ele era de fazer as coisas acontecerem. E o Lewis Hamilton tem um pouco das características, apesar que tem outros pilotos que são tão arrojados quanto, mas eu acho que a gente perde muito quando a gente menospreza a capacidade de cada um na sua íntegra, não como pessoa, mas sim como profissional, como piloto. Então, quando acontece de alguém falar mal ou se indispor com o outro, como o que acontece, isso em todas as categorias, não é só na Fórmula 1, eu me abstenho e eu continuo sendo Lewis Hamilton, porque ele sempre se posiciona do lado do automobilismo. Então, agora na NASCAR... Tu também gosta da NASCAR? Eu tenho 2 carrinhos, o cara foi 7 vezes campeão. Ele pode ser grosso, ele pode ser tudo que falarem dele, mas eu sou apaixonada por ele. Eu acho ele de uma simpatia, extrovertido. Então, assim, são 2 categorias que eu sempre assisto e sempre me divirto muito. E a pessoa fala comigo, eu não ouço porque eu quero ver os detalhes. E eu adoro quando tem os meninos aqui do Brasil que fazem transmissão da NASCAR em português e que eles se divertem na transmissão e que a gente se diverte junto, sabe? Então eu acho assim tão gostoso quando você pode, e eu sou de falar, de soltar bombinha, de falar um monte, já vi italiana, né? Hoje em dia acontece muito de tu pilotar o carro madrinha, né? Conta pra gente como é ser o carro madrinha. Olha, deixa eu te falar uma coisa, é aquilo que eu comentei
anterior. Ser madrinha de uma categoria ou de várias categorias é muito gostoso, porque dentro desse ser madrinha tem outra coisa que vem junto, de você abrir a porta do seu carro para qualquer pessoa que queira conhecer um pouquinho do que é esporte motor, como foi feito o carro, o que você tem, sabe, debaixo daquele capô, quantas cilindradas, qual é o conjunto que você usou, o que foi feito no cabeçote, qual é o diferencial, se tem freio a disco ou não, deixar a pessoa entrar dentro, porque depois que a pessoa entrar dentro, ela quer sempre estar em Interlagos ou em qualquer outro autódromo da vida, porque ela sabe como é um carro de corrida na sua íntegra, sabe? Ele não tem nada eletrônico, ele é um carro da Stock Car dos anos 80, não tem nada de botãozinho para você apertar, nada. Ele é um carro assim, raiz. Do jeito que tem que ser. Do jeito que as pessoas têm hoje, os Opalas que correm na terra. É igualzinho. Sem push, sem nada. Porque hoje você tem toda a tecnologia no volante do carro, sabe? Você tem como ultrapassar, você tem a chance de você ultrapassar. Então, assim, esse carro não, você vai ter que ultrapassar na raça, pode ser apoiando no outro, sem bater, óbvio, né? Apesar que tem muitas pancas, mas com sabedoria, você consegue só ir apoiando e fazer o S do Senna. Aquela empurradinha assim. É muito gostoso isso, então é uma coisa raiz. Então, representar o automobilismo como madrinha e os opaleiros do Brasil é uma coisa muito gratificante, porque cada vez que a Penélope, a 46, está dentro de qualquer evento ou de Interlagos, a gente leva um pouquinho do respeito e do amor pelo esporte motor. E aí, junto disso, vem as crianças que nascem apreciando um pouquinho para que morram nossos pais. Eu ouvi dizer que tu faz um trabalho muito bonito com crianças. Conta pra gente um pouco do que tu faz atualmente fora do automobilismo. Eu acho assim que antes da 46 existir, eu já fazia um trabalho social com crianças, né? Eu tive um nódulo no seio antes disso, desse nódulo, e fiz o tratamento, retirei o nódulo, passou agora, há tempos atrás, um pouco antes da pandemia, ele voltou. Mas eu sempre fiz um trabalho social de restaurar brinquedos e doar para as crianças. Bom, quando a 46 foi pela primeira vez na pista, em Interlagos, eu lotei a 46 com brinquedos e eu customizo todos os carrinhos e todos os brinquedos para doar do mesmo jeito que eu gostaria de receber. Então, eu não levo nada que eu não gostaria de ter. É assim, as pessoas podem me dar uma coisa horrorosa, se não servir para mim, customizar e deixar como um brinquedo novo, para mostrar para a criança que ela pode ter, seja ela da categoria que for, da classe social que for, todos que vão para Interlagos e que pedem para entrar dentro do carro. Eu tenho um anjo da guarda que ajuda nisso, que faz a fila com as crianças, que é o seu Roberto Lorenzo, da equipe do Opala, ele que faz a fila. E as crianças dentro do carro, elas saem de lá com uma lembrança, com um carrinho parecendo um carro de corrida,
com uma boneca linda, maravilhosa. Isso é todas as crianças, não importa a classe social. Eu não deixo de dar um brinquedo para uma criança que está com um pai que tem um custo de vida bom, porque ela não está doente. Não existe isso. Eu atendo as crianças com câncer, com síndrome de Down, com paralisia infantil e todas as crianças que vão para Interlagos. Ponto. Eu não faço essa diferença. A não ser quando eu vou num evento, que nós fizemos um evento na Praia Grande, tá? Que é o Opalas, Associação de Opalas da Praia Grande, que o presidente é o seu Roberto Corazza. Nós arrecadamos 3 toneladas de alimentos. Nós entregamos pessoalmente para cada entidade. Fotografamos e postamos para todo mundo que levou as doações para onde foi. Então, normalmente eu costumo divulgar para onde está indo as doações que eu recebo. Então, a Collect Clean. No final do ano passado, nós compramos muita coisa. A mesma coisa da Tino Toys. Eu me sinto na obrigação, não é divulgar o que eu estou fazendo, não, eu sou a mais maravilhosa, não. É a minha obrigação como pessoa falar, olha, isso que você fez, que você doou, está indo, está aqui, ó, foram para essas crianças. É a mesma coisa da Forte Lux. O seu diretor é o Zaza e ele também ajuda. Então, todo ano eu falo, gente, porque as pessoas esquecem de reciclar os brinquedos, elas colocam no lixo e não levam, não doam. Então, a maioria das vezes, ou a pessoa dá o dinheiro, eu vou nos brechós e compro, esterilizo e customizo, ou a gente compra das empresas e eu vou com os adesivinhos das empresas que forneceram o dinheiro para ter os brinquedos e coloco. Então, eu customizo eles que nem carrinho de corrida e dou. Então, assim, a criança sai de qualquer evento e de qualquer lugar com uma sensação assim, nossa, ela me deu um brinquedo, ela me deu um carrinho. Tem pais que perguntam, mas quanto que é? Olha, pai, não é nada, é pro seu filho, é de presente. Aí a pessoa fica te olhando assim, não, pode levar. E se sobra alguma coisa, que é mais, assim, gratificante, é que sempre no final tem alguém, assim, muito simples e humilde. E eu falo, olha, a senhora leva, que nem uma tia vendendo bombom, a senhora leva isso daqui e distribui na sua região para as crianças que precisam. Eu não levo nenhum para casa. É uma coisa, assim, tão incrível que eu posso estar muito ruim. Eu saio de lá com um monte de energia boa, com um monte de coisa, e falo, nossa... Aí eu começo tudo de novo e vou juntando. Quando eu vou o próximo evento que a gente vai fazer, vai ser na Praia Grande, que é um dos maiores da América Latina. E o lugar que é feito o evento de gente muito humilde, que a prefeitura cede o lugar. E não tem o que dizer assim, das fotos que você... Quando você não tira as fotos, os pais te mandam as fotos, que eles tiraram do carro, dos filhos dentro do carro. É muito, muito incrível. Então, a única coisa que eu posso dizer assim é agradecer. Agradecer, agradecer, agradecer pelo que eu aprendi como pessoa e como ser humano nesses anos todos, faz 30 anos. Então... E quais são as dicas que tu daria para quem quer começar no automobilismo, para essa gurizada que está chegando agora e está entrando no carro e quer competir? A maneira mais barata, e isso sim, eu falo sempre para as pessoas, tem uma piloto por um dia, tá? Quando você faz o piloto por um dia com o seu carro,
Você faz 10 provas, são uma por mês, e você recebe, no final desse período, a carteirinha de estreantes e novatos. Que legal. Aí, nesses 10 meses, que é quase um ano, você tem a possibilidade de comprar um carrinho. E olha, você pode correr no Clássicos, que é assim, todas as marcas de carro, desde Fusca, de Passat, de Dojinho. Essas corridas são divertidíssimas. Se você imaginasse, tem o Fernando Morassi e o pai dele. O pai dele tem um Dojinho Polara, branco, verde e vermelho, bem italiano. Eles correm no Clássicos. Meu, é muito gostoso ver aqueles senhorzinhos com 80 anos andando junto com o filho, com os netos que vão. Então, assim, essa categoria, estreantes e novatos, é a mais barata, que você aprende na pista e você tem tempo de montar um carrinho que depois de um ano de você andar em qualquer categoria nessa, Força Livre ou Clássicos, você recebe a tua carteirinha de piloto B. Então aí você vai podendo com calma e melhorando o motor do seu carro. Ele pode ser um motor clean, sem mexer nada, ser originalzinho, mas com todos os itens de segurança, freio, Santo Antônio, banco, teu capacete, macacão. Tudo isso custa muito dinheiro. Então, você pode ter um carrinho básico e começar com essa leva. Você vai ter uma sua carteirinha de estreantes e novatos. Depois de um ano que você correr numa categoria ou Clássicos, ou Speed, qualquer outra categoria que encaixe o seu carro, ou na Força Livre, você recebe a carteirinha graduado B. Aí, categoricamente, vai subindo. Aí você vai mudando seu carro, vai fazendo cabeçote, vai fazendo, trocando comando, e assim vai. Vai fazendo todos os upgrades devagarinho. Sim, devagarinho, porque aí não dói no bolso, ainda mais na atual conjuntura do mundo. Não é de São Paulo, do Brasil, mas é mundial. Que nós estamos passando por uma situação extremamente difícil economicamente em todos os lugares do mundo. E não, o automobilismo, eu acho que o único assim que nós temos grandes patrocinadores é a Stock Car, a Mercedes Challenger, a Golden Classic. Eu acho assim, de grandes patrocinadores essas categorias. Mas as outras demais categorias tá muito difícil de manter, porque você tem uma família, atrás de um piloto tem uma família, tem os mecânicos, tem o preparador, e tudo isso depende de muita verba. Coisa que a maioria dos pilotos, em qualquer categoria hoje, está sofrendo. Né? A gente fez uma campanha para ajudar muitos mecânicos que estavam parados por causa da pandemia, e para arrecadar alimentos, para ajudar. Então, assim, sofreu muito, porque a prioridade é de manter a família, pagar as contas, e depois o automobilismo, né? Então, assim, começar do começo, bem gostoso, bem leve. Isso tem que ser leve, tem que ser gostoso, sabe? A pessoa tem que sentir prazer de estar lá e não se sentir cobrado. Bate-bola, jogo rápido, um ídolo. Tenho 2. Pode falar. O Ayrton Senna e o Lewis Hamilton. Um prato. Bife à parmegiana. Esse te puxou, né? Um hobby. Não vale corrida, relacionado ao automobilismo. Um hobby muito legal é fazer amigos. Isso é bom. Um lugar. Interlagos. Só podia, né? Interlagos, Brasília, Goiânia, o Jacarepaguá Antigo. Todos os lugares onde eu encontro amigos e que eu possa conhecer novos amigos e fazer novos amigos.
um filme. Rush. Rush no Limite. Esse filme é muito legal. Biscoito ou bolacha? Eu não sei como chama. Aqui em São Paulo, é umas tortilhas com mousse de limão. Gostosas, né? Mandioca ou aipim? Macaxeira. Macaxeira. Um carro. Automóvel. Automóvel, olha só. A gente vai chegando ao fim aqui, é uma pena, mas terão outras oportunidades. Fala um pouquinho aí da Collect Clean, para o pessoal que não conhece, o pessoal que precisa... Olha, a Collect Clean é uma empresa que ela é totalmente amiga do meio ambiente. Ela coleta óleo que os restaurantes usam, né? E depois de 2 vezes que foi usado, não dá mais para você fazer frituras ou qualquer outra coisa. Ela deixa um resíduo para os restaurantes e coletarem, deixa e retira, e no lugar do que você deu de óleo, eles dão produtos de limpeza para sua empresa. Então, é uma empresa assim muito ligada ao meio ambiente, que respeita isso e que eu faço questão de ter no meu carro o nome deles. Eu agradeço o Daniel e a família. Eles são muito generosos e estão sempre, em qualquer evento que eu vá, eles estão sempre cooperando, eles fazem questão de ajudar. E a Tino Toys, ela é uma empresa que é assim, é um pecado, é assim uma coisa assim, falar. Tá aí, ó, pessoal, a Tino Toys tá aí, ó. Os carrinhos todos da NASCAR, assim, de uma qualidade, de uma elegância. Eu sou suspeita para falar, porque eu tenho coleções de carrinhos. Então, eles também são parceiros que ajudam a 46 ir para qualquer evento, rachando combustível e o meu lanche. Então, assim, é muito legal. A Forte Lux dá uma forcinha com os brinquedos das crianças. E eu só posso agradecer, assim, a um cara que eu tenho, assim, o maior respeito até hoje, que foi o que montou a 46, e todas as pessoas que, de alguma forma, se eu for citar uma, eu vou esquecer da outra. Então, de todas as pessoas que, de alguma forma, ajudaram a montar essa 46. E uma pessoa em especial também, que é a Ine Automotive, que faz a revisão da 46, para ela se manter lindinha e poder levar o pessoal a dar uma volta, colocar a criançada e dar uma volta dentro do estacionamento de Interlagos, que vira uma loucura. Fazem fila, os pais ficam assim, sabe, como? Vai levar dentro do carro de corrida? Então, isso é muito importante, sabe? Apoiadores que fazem com que seu carro esteja em ordem para você participar. E também Dias de Trovão, aproveitar aqui a oportunidade, ó. Acesse lá, eu tenho que falar mal desse cara. Esqueceu de falar mal desse cara. Quantas bombas eu já soltei nessas corridas Dias de Trovão? Quantas vezes eu fiquei torcendo para que o carro batesse no muro, que sofresse uma panca para 46 chegar no final. Eli, muito obrigada. Obrigada pelo carrinho da NASCAR. Obrigada. Olha, galera, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão assistindo essa nossa live. Agradecer ao Emanuel, muito gentil. Agora eu tô ficando tranquila, meu coração não tá batendo mais forte, mas nossa, fiquei morrendo de medo. Aproveita então para mandar uma mensagem para as meninas do automobilismo. Todas as gurias do automobilismo. Olha, meninas, eu acho que o nosso lugar é em qualquer lugar que a gente queira. Só que tudo que nós vamos fazer,
Em algum momento você abre mão de alguma coisa. A gente não consegue fazer tudo a contento. Então, para montar a 46, em 2 anos e meio, eu abri mão de tudo que eu tinha, de sair, de jantar, de tudo. Qualquer coisa virava peça para o carro. Então, em algum momento da vida, vocês vão ter que optar, mas não abram mão dos seus sonhos por nada, nem por ninguém. Porque você só tem essa vida. Você só tem aquele momento. O meu sonho ficou guardado por 17 anos, enquanto eu estive casada, numa gaveta. Quando eu falei assim, olha, agora eu vou retomar, daquele momento para frente, eu não abri mão de nada do que eu sonho, do que eu quero para mim. Porque se eu estiver bem, eu vou fazer as outras pessoas ao meu redor bem. Então, vocês podem tudo que vocês quiserem, como vocês quiserem e aonde vocês quiserem. O nosso sonho é possível hoje, amanhã e depois da manhã. Então esse foi mais um Racing's Life entrevista, onde a gente teve a oportunidade incrível de receber a nossa amiga aqui, a Regina Calderoni, primeira mulher a competir na Stock Car. Muito obrigado, Regina. Quem foi um sabe prazer. Outras vezes a gente consiga, talvez não pessoalmente, que é meio complicado, né? Porque o pessoal sabe, né, que eu moro um pouquinho longe. Você não mora, você se esconde, né? Eu moro um pouquinho longe, mas de repente alguma live, alguma coisa assim, a gente pode estar programando para algum momento aí durante o ano. Alguma mensagem final aí? Eu prometo que se algum dia eu for pro sul, tu vai lá me visitar. Eu vou fazer questão de levar 46 para vocês verem. Ai, que legal. Então, assim, eu acho que quando as coisas vão se organizando aqui no nosso mundo, isso daí é mundial, e a gente conseguir um transporte que vá até o sul, que saia daqui de São Paulo, que vá até o sul levar alguma coisa que dá para levar 46, e quando ele estiver voltando para São Paulo, trazer a 46 de volta, com certeza ela vai. Então tá bom, é isso aí, pessoal. Racing's Life, automobilismo é vida.